Você já parou para pensar que as palavras mais simples podem ser as que mais marcam uma vida inteira? Imagine só, uma carta manuscrita, em um caderno azul desbotado, guardada por anos, até o momento exato em que o neto mais especificamente leu. Essa carta, escrita por uma avó com câncer avançado, não só consolou um menino de 13 anos, como emocionou milhões de pessoas ao redor do mundo. Virou notícia em jornais, foi traduzida para 20 idiomas, virou livro, curto-metragem e até fez filhos ligarem para os pais depois de anos de silêncio. Mas aqui vem a pergunta que vai te deixar com o coração apertado. E se você teve que escrever sua última carta para alguém que ama? O que você diria? Essa não é apenas uma história sobre morte. É sobre amor, legado, saudade e sobre como um simples pedaço de papel pode carregar um universo inteiro de sentimentos. Hoje, vamos mergulhar fundo na história real, ou quase real, de Dona Elisa, de São Francisco do Sul, Brasil, uma avó que, mesmo antes da despedida, escolheu deixar algo eterno, uma mensagem de amor que atravessou o tempo, as gerações e até as fronteiras. E o mais incrível, você vai descobrir como uma história como essa pode te inspirar a fazer o mesmo. Antes que seja tarde demais, fique até o fim, porque o último trecho da carta vai te deixar sem ar. Dona Elisa não era uma heroína de cinema, não tinha fama nem fortuna, mas tinha algo que poucos têm hoje em dia: um coração gigante, feito de paciência, fé e amor silencioso. Moradora de São Francisco do Sul, Santa Catarina, ela vivia numa casa simples, com varanda de madeira e um jardim cheio de flores, especialmente uma roseira vermelha que ela regava todos os dias como se fosse um ritual sagrado. Era viúva havia 20 anos, mas nunca se queixou. Dizia que o amor do marido continuava vivo nas memórias, nas fotos amareladas e nas orações da noite. Mas o centro do seu mundo? Neto Lucas, filho do seu único filho, que morreu em um acidente de carro quando o bebê tinha apenas 6 meses. Naquele dia, muitos desistiram, mas Dona Elisa, com 62 anos na época, olhou para aquele recém-nascido nos braços e sussurrou: "Você não vai crescer sem família." E cumpriu. Tornou-se mãe, pai, avó, conselheira, mestra, amiga. Acordava às 5 horas para fazer pão caseiro, passando o uniforme escolar, lia histórias antes de dormir e nunca, nem por um segundo, deixou Lucas se sentir órfão. Ela era aquela avó que todo mundo quer ter. O tipo que guardava biscoito na gaveta da cômoda para quando o neto aparecer. Que falava baixinho com Deus antes das refeições. Que ensinava valores com gestos, não com sermões. "Respeite o outro, Lucas, mesmo quando ele não merece", dizia. E o menino aprendeu. Aprendeu que segurar não é fraco, que coragem é continuar mesmo quando não há chão algum, e que amor de avó é um abrigo que ninguém pode tirar. Corpo de Dona Elisa, que já carregava 82 anos de história, começou a dar sinais. Primeiro, um lance insistente. Depois, a fraqueza que não passou com descanso. Ela sabia. A intuição de mãe, de avó, de quem já viu tanta vida, não engana. Quando o médico entrou na sala com aquela expressão séria, ela nem precisou ouvir os detalhes. Leu nos olhos dele. O câncer estava avançado e não havia mais tratamento possível. Mas, ao contrário do que muitos fariam, Dona Elisa não desabou. Não significativo, não amaldiçoou o destino. Apenas agradeceu ao médico. Pegou a mão da filha e disse: "Agora é hora de cuidar do que realmente importa." E o que isso importava? Neto, o legado. O amor que não poderia morrer com ela. Sabia que o tempo era curto. Muito curto. Foi aí que tomei uma decisão de mudar a vida de Lucas para sempre. Em vez de gastar seus últimos dias em sofrimento, decidi transformá-los em presente. Não há material presente. Não há dinheiro nem herança. Algo muito mais poderoso, uma carta, manuscrita, sincera,
cheia de saudade, esperança e ensinamentos de vida. Uma mensagem de amor que ela sabia que ele só receberia quando ela já estivesse no céu. Era uma manhã clara de inverno em São Francisco do Sul. O sol entrava pela janela da sala, iluminando o caderno azul sobre uma mesa de madeira. Dona Elisa sentou-se devagar, com uma xícara de chá de camomila ao lado, o mesmo que dava ao Lucas quando ele estava triste. A mão tremia. Não tenho medo. Sabia que cada palavra que escrevesse seria como um abraço póstumo, um beijo no coração do neto. Escolheu o caderno azul não por acaso. Era onde guardava as receitas da família, o doce de leite da avó, o pão de queijo da mãe, o bolo de aniversário que fazia todo ano para Lucas. Tudo escrito com aquela caligrafia caprichosa, quase infantil. E ali, entre ovos, açúcar e canela, ela decidiu escrever a receita mais importante: como viver com coragem, mesmo depois que ela se fosse. Cada linha era um pedaço de alma, cada parágrafo, uma lição aprendida na estrada da vida. Ela começou lembrando do dia em que o segurou pela primeira vez. Você era tão pequenininho, meu menino. Chorava feito um passarinho assustado. Falou do pai dele, que ela sentiu orgulho e que via vivo nos olhos do neto. Contou histórias simples, das corridas no jardim, das noites de trovão em Ney, que ele se escondia debaixo das cobertas, das risadas no aniversário com a roseira vermelha no fundo. E foi escrevendo, até que, no silêncio daquela casa, só restava o som da caneta no papel e o amor que não precisava de voz. Agora, vou ler para você algumas partes da carta. Prepare o coração, porque essas palavras não foram escritas com tinta. Foram escritas com saudade antecipada, com amor de quem sabe que vai partir, mas que escolheu deixar luz no lugar da escuridão. Ela escreveu: se você está lendo esta carta, é porque eu já estou com o Senhor. Não chore por mim, meu menino. Chore sim pela saudade, mas sorria também, porque fui muito feliz enquanto estive aqui, especialmente por ter você na minha vida. Só isso já corta o peito, porque ela não pediu para ele esquecer, pediu para sentir, para amar, mesmo com dor. E mostrou que a felicidade não dependia de tempo, mas de profundidade. Mais adiante, ela continua: quando eu não estiver mais aqui, olhe para o céu nas noites estreladas. Uma daquelas estrelas sou eu, piscando para você. Não é lindo? Ela transformou o céu numa ligação direta com o neto, uma conexão eterna. Quantas vezes depois disso você acha que Lucas olhou para o céu e sentiu que ela estava ali? Essa metáfora simples virou um farol de esperança, e o trecho que mais toca: você é minha maior vitória. E onde quer que eu esteja, estarei, torcendo por você. Sempre. Não disse meu maior orgulho, disse minha maior vitória. Porque criar Lucas, com todas as dores, perdas e desafios, foi uma batalha que ela venceu com amor. E aquela carta? Não foi da despedida, era a promessa de que o amor de avó não morre, ele só muda de forma. Dona Elisa faleceu na manhã seguinte, em paz, com um sorriso leve no rosto. A carta, cuidadosamente dobrada, relatava sobre seu travesseiro, como se fosse um testamento do coração. Não houve drama, nem desespero. Apenas a serenidade de quem cumpriu sua missão e sabia que o mais importante já estava garantido. O amor que deixou não morreria com ela. Filha de Dona Elisa, mãe do Lucas, guardou a carta com extremo cuidado. Decidiu que o neto só receberia no dia do seu 13º aniversário. Ele precisa estar pronto, disse, e precisa sentir ela, não só ler. No dia combinado, entregue o caderno azul nas mãos do rapaz, com os olhos cheios de água. Lucas sentou no jardim, ao lado da roseira vermelha, e começou a ler. E aos poucos, o choro veio. Forte, profundo, de quem sente a presença de quem se foi, mas ao final, algo surpreendente aconteceu. Ele parou de chorar.
Levante o rosto para o céu e brilhe. Disse que pela primeira vez senti que a avó não tinha ido embora, que ela estava ali, nas palavras, no vento, na flor que balançava. A carta não foi um fim, foi um reencontro. Um estou aqui escrito com tinta, mas selado com eternidade. Tudo começou com uma jornalista local, de São Francisco do Sul. Ela visitou a família para uma matéria sobre tradições familiares e escolheu a história da carta. Foi ao jardim, viu a roseira vermelha, sentou-se com Lucas e ele, emocionado, permitiu que ela lesse os trechos. No mesmo dia, escreveu um artigo intitulado A Carta que uma avó deixou antes de morrer. Publicado num jornal regional, parecia algo pequeno. Mas o coração humano tem uma rede maior que a internet: a empatia. Em uma semana, o texto foi compartilhado milhares de vezes. Passou da cidade para o estado, do estado para o país. E em poucas semanas, milhões de pessoas já tinham lido a carta de Dona Elisa. As mães abraçaram os filhos mais fortes. Filhos ligaram para pais idosos depois de anos de distância. Pessoas relembraram avós, pais, amigos que se foram e sentiram um aperto no peito seguido de um impulso: amar mais. A história foi traduzida para mais de 20 idiomas. Virou livro best-seller no Brasil e na Europa. Inspirou um curta-metragem emocionante exibido em festivais e escolas. Campanhas de valorização dos idosos receberam a frase: seu amor pode viver depois de você. Escreva. E o mais incrível, pessoas do mundo inteiro escreveram suas próprias cartas para filhos, netos, pais, irmãos. Uma onda de amor, partida de uma cidade pequena no sul do Brasil. Essa carta não emocionou milhões só porque é triste. Muito pelo contrário. Ela tocou tanto porque é verdadeira em essência. Um espelho do que muitos de nós sentimos, mas raramente expressamos. É a prova de que o amor mais profundo muitas vezes vem em silêncio, em gestos simples, em receitas anotadas, em roseiras cuidadas com carinho. E que, quando escrita com o coração, uma carta pode ser mais poderosa que um discurso. Dona Elisa não deixou fortuna, não construiu monumentos, mas deixou algo que dura mais que pedra, um legado emocional. Para Lucas, a carta é um amuleto. Ele a lê nos dias difíceis, quando sente saudade, quando enfrenta desafios. Visita a roseira, vermelha todo mês como ela pediu, e diz que às vezes o vento sopra de um jeito que parece um sussurro. Estou aqui, meu menino. E o impacto vai além da família. Hospitais começaram a incentivar pacientes terminais a escreverem cartas de amor. Escolas adotaram o tema em projetos de valorização dos idosos. E milhares de pessoas, ao redor do mundo, reavaliaram suas prioridades. Porque a história de Dona Elisa nos lembra: não são os grandes gestos que definem uma vida. São os pequenos amores, dados todos os dias, que se tornam eternos. Dona Elisa nos ensina que o tempo é curto, mas o amor é infinito, e que adiar palavras importantes é o maior erro que cometemos com quem amamos. Quantas vezes você pensou: amanhã eu digo que amo, depois eu ligo, mais tarde eu agradeço? E se não houver um amanhã? E se o depois nunca chegar? Ela mostrou que registrar o amor é um ato de coragem. Não precisa ser uma carta longa. Pode ser um áudio, um bilhete, um vídeo, uma mensagem no celular. O que importa é que, quando a pessoa se for, ela deixe algo que respire, que diga: eu estive aqui. Eu te amei. E isso nunca vai sumir. Avós, pais, filhos, irmãos, todos têm histórias que merecem ser ouvidas. Quantas lições, risadas, conselhos e receitas estão perdidos porque ninguém parou para ouvir? Essa é a herança mais valiosa. A memória afetiva. Não se herda apenas bens. Herda-se olhares, vozes, cheiros, gestos. Então, pergunto a você, agora, de coração para coração: quem você ama tanto que gostaria de deixar uma carta assim? E mais importante,
Por que você ainda não escreveu? A história de Dona Elisa e Lucas não é só um relato emocionante, é um lembrete urgente. O amor verdadeiro não morre. Ele vive nas memórias que cultivamos, nos gestos que repetimos, nas palavras que guardamos como tesouro. Vive na roseira, vermelha que continua florescendo. No pão caseiro que Lucas agora faz no aniversário. Nas estrelas que piscam nas noites mais escuras. E talvez agora, toda vez que você olhar para o céu, veja uma delas piscar. E pense, será que é alguém que me ama me vendo de longe? Porque no fim, é isso que nos sustenta. A certeza de que fomos amados e de que esse amor continua, mesmo quando o corpo já não está aqui. Então deixo uma pergunta final, para você levar com você. E se você tivesse que escrever sua última carta para alguém que ama, para quem seria? E o que você diria? Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. É grátis, mas vale muito. Compartilhe este vídeo com quem você ama. Pode ser o empurrão que faltava para alguém escrever sua própria carta. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana trazemos histórias reais que tocam a alma, lembram o que é importante e nos fazem acreditar de novo na beleza da humanidade.